Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, juntinho, vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer a Deus por tudo, né? Obrigado, Pai querido, Pai santo, Pai amado, pela tua presença. Escuta as folhinhas do Elcio. Pela sua presença, pelo seu amor, Pai, obrigado pelo alimento, né? Coloca na nossa mesa. Oh Deus, obrigado, nós te damos graça, te louvamos por tudo. Amém? O Elcio vai falar. Bom dia, com alegria. Hoje é uma quarta-feira, né? Ele fala quarta, ele é carioca. Hoje E nós estamos aqui mais um dia, né? Começando nosso dia hoje. Vou fazer uma oração. Hoje nós perdemos um primo aqui de Franca, faleceu ontem à tarde. Com muita tristeza, né? E são muitos os primos, muitos os irmãos, né? Que ele tinha e que nós temos. Ele é gêmeos, né? Com o outro. Gêmeos do Ivaldo, eu caçula. E que Deus conforte o coração dos meus primos, dos sobrinhos, que é uma família muito numerosa. Em nome de Jesus é o que nós pedimos. Né? Edna, bom dia. Bom dia, Edna, paz. E que o Espírito Santo venha consolar, que eu escrevi para minha prima agora, o único, que é o Espírito Consolador, é o único que pode. Sofrimento a gente vai ter, demora a passar, não tem mágica para esse momento. Esse primo não é muito velho não, né? Não, mas o Senhor, Ele vai falar que todas as pessoas passam pelo vale da sombra da morte. A gente vai passar, a gente precisa passar. Né? Deus recolheu porque chegou o momento, está tudo escrito, eu creio assim. E quando a gente crê na profecia, na palavra de Deus, na Bíblia, fica muito mais fácil do que ficar procurando pelo em ovo. Questionando. Maria, bom dia, minha irmã, Deus abençoe. Bom dia, Maria, Pai. E questionando o porquê das coisas. É muito mais fácil você crer do que você questionar. Aquele que crê, ele tem que ter a sabedoria de acreditar na palavra de Deus, o que a palavra fala e nos ensina. Não vou falar que é fácil. A gente perde, né? Recentemente a Maria perdeu a mãe, né? Eu perdi minha tia, minha madrinha, tá? Então nós vamos passar. Só que aquele que crê, aquele que lê a Bíblia, que tem uma fé, que tem um Deus. Ana, bom dia, Ana. A gente Deus tem abençoe. um Espírito Consolador, aquele que consola, que ensina. E aí fica um pouco mais fácil. E eu não estou falando para ninguém que é fácil. Não estou falando para ninguém que a gente não tem que sofrer, não tem que chorar. Não é nada disso, né? Mas é mais fácil, o Espírito Consolador. Amém? Amém. Senhor Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós viemos nesse momento pedir que o Senhor entre com providência, nos auxiliando a ministrar a sua palavra com sabedoria, que o Senhor possa nos ensinar, que essa palavra venha bater no nosso coração e seja plantada uma raiz que venha produzir muitos frutos no futuro. E se alguém ouvir do outro lado aí, não sei aonde que essa palavra vai passar através desse canal, ela cair no coração de alguém, que também fique gravada, enraizada no coração da pessoa, e ela sirva para alguma coisa, que o Espírito Santo venha frutificar a 100 por 1, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Nos ensina, nos ajuda, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. É o que nós te pedimos. Eu gostaria de ler, hoje eu acordei de manhã, a Célia estava fazendo café, a Célia, pega uma palavra. Eu falei, quero falar sobre ciúme, porque eu pensei à noite no ciúme, inveja. Gostaríamos de falar Mateus, capítulo 27, no versículo 18. A Célia, você achou? Já bem. Você pode ler na sua Bíblia. A Bíblia da Célia tem uma tradução tão legal, é uma Bíblia da Storm... Minha Bíblia, Stormy O'Martin. Eu não sei falar, ó. Stormy O'Martin. É uma Bíblia muito boa, a tradução dela é bem para boa. mulher essa Leia, Bíblia. Célia, esse capítulo 27, verso 18 de Mateus. Porque sabia que havia entregado por inveja
Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar Jesus. Então perguntou ao governador: qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Respondeu eles: Barrabás. Tá bom até aí o que eu queria falar. Ouça. Não, perguntou Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Aí, irmãos, Pôncio Pilatos sabia. Vandeir, bom dia. Bom dia, Vandeir, Pai do Senhor Vandeir. Jesus. Quem estava com inveja de Jesus? Olha que coisa triste, sabe quem? Aqueles da sinagoga, aqueles religiosos que ficavam incriminando ele, aquele que não podia fazer nada, que não fazia cura, que não fazia nada, e que ficavam com ciúme de Jesus e o entregaram. Até o próprio Pilatos disse assim, olha as palavras, e bem sabia que Pilatos, que por inveja, os principais sacerdotes e os anciãos haviam entregado Jesus. Olha aqui, acusado pelos chefes dos sacerdotes, pelos Isso líderes religiosos. Inveja. E é muito triste, e a Bíblia está repleta Bom dia, Zilda. De lugares, de passagens onde eu escrevi algumas para mim não esquecer assim Roseli, rapidamente. bom dia. No livro de Números, capítulo 11, no versículo 16 até o 30, eu não vou ler inteiro, mas eu vou contar rapidamente. Precisava de ter Moisés nessa época, com aquela multidão de pessoas dando trabalho, povo, gente dando trabalho. Ele precisava de ter a ajuda de alguém. E Deus mandou ele eleger 70 homens para ajudarem. E foram eleitos aí 68 pessoas que estavam no lugar naquela hora. Passado um tempo, lá no versículo 26, vai falar que Eldade e Medade estavam profetizando. E no momento que eles receberam o Espírito Santo, Eldade e Medade não estava junto com eles. E aí, o próprio Josué, que era ajudante do Moisés, ficou com ciúme. Olha o ciúme. Moisés, você não vai fazer alguma coisa? Não, olha lá, estão profetizando. Moisés falou, vocês estão com ciúme por causa de mim. No meu lugar, oxalá todos profetizassem. Oxalá todos tivessem o Espírito Santo. É triste a gente saber isso. Por inveja e ciúme. São duas coisas diferentes, mas ambas caminham lado a lado. Inveja e ciúme. Por que ele tem e eu não? Por que ele quer? Ou por que ele... É pior ainda. Eu não tenho e eu não quero que ele tenha também. É melhor ele não ter do que ele ter igual eu. É muito triste isso. José. Todo mundo conhece a história de José. Que está escrito lá no livro do Gênesis. O filho caçula, até então, depois nasceu outro. Amado pelo pai. Ganhou uma túnica. Teve sonhos, visões, profetizava, e os filhos dele. Irmãos, aquele Judá, que foi a raiz da tribo de Judá, aquele Judá, ficou com ciúme do próprio irmão. Juntaram todos os irmãos, planejando matá-lo e venderam ele como escravo. Deixa eu só falar uma coisa. Eu acho assim que a inveja não é pelo que você ganhou, que nem José, não é pela túnica. Ficaram com ciúmes de Jesus, mas é tudo pelo que a pessoa é, Sim. sabe? A pessoa é diferente. A pessoa, ela sobressai. A pessoa, ela tem um brilho diferente. Aquele que é do mal, ele não consegue aceitar isso. Aí, o que ele faz? Ele quer ofuscar o brilho do outro. Como? Destruindo o outro, levando o outro, matando o outro.
Eu vejo isso em José, eu vejo isso em Jesus. Lá, quando escolheram aqueles 70 homens, 2 E sobressaíram. tem muito mais. Dos 70, 2 sobressaíram. Eles estavam lá já ministrando a palavra, sabe? Cheio do poder do Espírito Santo. Enquanto os outros estavam tudo lá na porta lá da tenda, esses daí já estavam fazendo a obra. Então eu falo assim, o brilho que está em você incomoda o outro. A pessoa ela não faz nada e ela não quer que você faça. É horrível isso. O brilho, irmão, Incomoda. se vocês forem começar a ler assim, ó, devagarinho, bem devagar. Eu já li várias vezes, mas eu gostaria que vocês lessem o Atos dos Apóstolos bem devagarinho. Assim, pegar um capítulo, ler e meditando nas coisas, para você ver como eles invejavam, ou esses mesmos aqui, ó, Caifás, Colocaram Pedro na prisão. Ó, como invejaram Pedro e João. Mataram Tiago. Como eles invejaram. Olha, a palavra Tiago, o primeiro mártir, ele falou diante deles, ele estava sendo acusado. Acusado de quê? De fazer o bem. A palavra, de falar coisas. A palavra vai falar que o rosto dele brilhava como se fosse o rosto de um anjo. De quem? De Estevão. Ah, você está falando Tiago? Não, eu estou falando que Tiago também. Pedro, João, Tiago. Mas quem que o rosto brilhava? De Estevão. Ah. O rosto brilhava como de um anjo, no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Vocês vão ler isso aí. 6 ou 7? 6. É 6 ou 7? É 6. Ah. No capítulo 6, que foi eleito lá os 7 diáconos. E ele era o diácono que vai falar que ele é um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar. Tá aqui, Tá. Roseli, estamos Tá orando, aqui. em nome Ó, de Jesus. João Vitor e a Maitê. Maitê. Olha que nome bonito, Maitê. Faz tempo que eu não vejo esse nome. Pela minha neta Eduarda. Amém. Ah, é bom a gente olhar. Tá. A Célia vai escrever. A Gisele já está aqui. A Célia não sabe ler. A Célia. Que nome que é esse? Falei Gisele com H. A Célia está escrevendo. Amém, irmãos? E é isso. Aí eles tiveram ciúme. Esses mesmos. Esses mesmos. Até Pilatos sabia da condição deles de inveja. É muito triste. É muito ruim. Eu vou falar uma historinha rapidinho. Eu acho que eu não sei se eu já falei na live da tarde ou aqui. Eu já falei no núcleo. Ou já falei ela. A gente sempre fala. A Célia também. Um rei chamou 2 amigos, amigos dele e amigos entre si também. Um era muito invejoso e o outro era muito avarento. 2. Mas ele falou assim, ó, vocês 2, eu vou dar um presente para vocês. Vocês vão decidir quem que vai pedir. Só que tem um detalhe. O que você pedir, eu vou dar o dobro para o outro. O invejoso vai falar, mas de jeito nenhum. Não vai. Onde já se viu ele ter mais que eu? Analisa bem. E o outro falou, de jeito nenhum. Eu não quero que ele tenha nada que eu tenho. Um miserável, avarento e o outro invejoso. Já contei aqui. A Célia já contou essa live. E eles ficaram naquele impasse 1 semana discutindo e brigando. O rei falou, bom, vocês têm que decidir. Senão eu vou revogar e não vou dar mais nada para ninguém. Aí o invejoso falou assim, eu quero que o senhor fure o meu olho direito. Por quê, irmão? Porque tem gente que prefere viver na penumbra desde que o outro fique nas trevas. Isso é muito triste em um ser humano. E acontece muito. Eu trabalhei em fábricas, em firmas, em muitas firmas em São Paulo. A vida toda eu morei em São Paulo e eu trabalhei, já teve ocasião de eu trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo. Eu já convivi com muita gente perigosa e invejosa. Você não pode sobressair que o cara quer puxar seu tapete falando sabe? Você não pode fazer mais. Você não pode criar. Quando você tem uma ideia, você fala, nossa, eu vou dar uma... Nós ganhávamos até prêmio por sugestões.
E teve uma ocasião que eu tive uma ideia, nossa, era perigoso a gente subir numa beiradinha que tinha com umas correias. Eu falei, é tão fácil solucionar isso para não escorregar, basta colocar 2 degraus aqui, um corrimão, e eu caí na besteira de falar. Na outra semana, um cidadão lá ganhou um prêmio, e aí apareceram com uma escadinha com o corrimão, porque eu falei e ele correu e fez. Primeiro, não perdi a oportunidade de ficar escutando o que você tinha, suas ideias para correr e já ir falar. Isso é ciúme, inveja. Você não pode sobressair. Gente, eu louvo a Deus, graças a Deus. Na Existem, minha vida só teve... você não pode dar uma produção, você não pode dar uma produção boa no trabalho, se sobressair sobre os outros, que você tem um monte de empecilho, um monte de coisa, sabe assim? E a vida é desse jeito. Você não pode ser um motorista bom, como eu fui, cuidar de um caminhão bonitinho. Meu caminhão era perfeito, era lindo, era cuidado. Meu caminhão tinha rádio, lanterna, tudo arrumadinha. E os outros tinham inveja, que o deles era um bagaço, tudo estrunchado, e eles não conseguiam manter, só sabia quebrar. E aí eles tinham inveja, ciúme, punha apelido de boy, sabe assim? Por aí afora. É coisa que eu já vivi e já ficou para trás, mas fica gravado. Fica Simone, gravado porque você vê. Bom dia, tô com saudade, Simone. Bom dia, Pai do Deus Senhor. abençoe. Um beijo Irmãos, pro Caleb e pro José. Só para você ver como que funciona as coisas, eu tava conversando com o Paulinho, sexta-feira passada que eu fui para São Sebastião do Paraíso, e eu falei exatamente pro Paulo, da Edna que está aqui, o que eu vou falar agora. Um dia, um motorista falou na frente do meu patrão assim, ó, nossa, eu tava lá em Guarulhos, um boy, que era eu, passou por mim, não deu nem para ver a cor. Agora você imagina se não é por inveja, por fofoca, por inveja, para fazer intriga. Eu falei, eu ando correndo porque eu gosto de fazer minha entrega rápido. Se fosse para fazer devagar, eu fazia a pé ou de carriola. Bom, irmãos, tá. Mas essas assim, coisas. né? E aí, irmãos, a Bíblia está repleta disso. Para encerrar, só para que celebrar, a Bíblia nos ensina que mesmo todos tendo inveja, aqueles que estão na presença do Senhor, eles venceram. todos venceram. Todos venceram. Até os que morreram. Todos venceram, irmãos. É isso que a mensagem hoje é essa. Não importa, faça o seu melhor, dê o seu melhor. Não importa o que as pessoas estão falando, o que as pessoas acham. O importante é o que Deus acha. É você fazendo na presença do Senhor, para o Senhor. Faça o seu melhor. Deixa que inveje, deixa que fale, não importa, irmãos. Quero falar para Simone, para Zilda, para Raquel, para todos que estão aqui, para Edna, para Roseli, todos os irmãos estão aqui. A Eva. Estevão, irmão. Vandeir está aí também. Vandeir, Maria, todos que estão assistindo, quero falar uma coisa para vocês. No momento que Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para cima, olhou para o céu e ele viu o céu aberto. E ele viu Jesus assentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Ele fez a mesma oração que Jesus. Ele falou assim, ó, Senhor, não impute sobre eles esse pecado, a minha morte, não impute sobre, quer dizer, não, igualzinho Jesus, perdoa eles. Orou pra que e ele Jesus viu perdoasse. o céu aberto. E aí, eu vou lá no livro do Apocalipse e vou falar, aquele que perseverar até o fim. Raquel, bom dia para você, para Rafaela, para as meninas, Marina. Sabia? Que Deus abençoe. Até muito, o muito, fim. muito. Apocalipse vai dizer, aquele que perseverar até o fim. E ele lindo. foi salvo. Morreu apedrejado? Morreu. Mas ele está salvo. Está repousando junto com o Senhor. Porque morreu pelo Senhor, ministrando a palavra do Senhor, e eu tenho uma oração orando. aqui. Amém? Irmãos, eu tenho uma oração para nós, né? Sobre fazer a nossa parte, né? Na presença Emerson do Senhor. Alves da Emerson, Pai do bom Senhor, dia, bom Deus te dia. abençoe. Fala assim, ó.
Senhor, confiaste-me uma mensagem poderosa e maravilhosa para compartilhar com todas as pessoas as boas novas da salvação em Jesus, teu amado Filho. Ajuda-me a cumprir essa tarefa através do meu testemunho pessoal. Obrigado por esse privilégio de compartilhar as boas novas com homens e mulheres, pois a tua bondade se estende a todos. Que eu espalhe de forma incansável essa mensagem de amor e esperança. Que Ele nos abençoe, que aonde você for, você possa levar a mensagem através dos seus atos, do seu viver, sabe? Que eles olhem para você e saibam que você está em Cristo Jesus. Que todos possam sentir o bom perfume de Cristo através de você. Que você possa levar no momento de necessidade uma palavra de amor. E o Espírito Santo ele usa. Quantas vezes lá em Franca, andando na rua de Franca, pessoas, já 2 vezes aconteceu isso comigo lá, um homem vendendo aquelas gominhas, bala, Sim. E um senhor bem vestido vendendo bala na porta, Caminhoneiro. na porta do... Ai, qual que é a loja ali? Esqueci o nome. Da Pernambucana. Da Pernambucana. E eu falei, eu não posso passar sem falar com ele, sem orar com ele. E eu comecei a orar lá, eu conversei com ele falou a necessidade, tudo que estava acontecendo na vida dele. E naquele momento eu falei, o senhor acredita em Jesus? Eu acredito. Eu falei, acredita que Jesus vai mudar a tua vida? Que ele pode todas essas coisas? Sim, acredito. Eu falei, então vamos orar. E eu orei com o homem lá na calçada, sabe assim? E poucos dias depois, na frente de uma farmácia lá também a mesma coisa aconteceu com outro. Então, irmãos, é você poder, sabe? O homem chorou, né, Elcio? Ele ficou tão feliz com a gente, ele falou, obrigado, sabe? Mudou meu dia. E quando você declara isso... Você mudou o dia do outro através de um abraço. Posso te dar um abraço? Dá um abraço na pessoa, a pessoa tá arrasada, tá acabada ali, mas você chega, dá um abraço. Isso é fazer a obra de Deus. Você não precisa saber falar lindo, maravilhoso. Basta você ter... Já que a Célia falou uma coisa, isso, Pedro e João, a porta do templo tinha um aleijado. Ele falou assim, ó, olha para nós, me dá a tua mão. Primeiro ele orou. Ele falou assim, ó, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Só isso. O homem deu um salto, pulou para cima e todos viram. Agora olha só. A palavra vai falar assim, ó. E os doutores da lei e os chefes da sinagoga, vendo que eles eram, Pedro e João, iletrados, ou seja, eles não sabiam ler, eles não tinham cultura, e ele estava falando daquela forma, quando ele estava fazendo um discurso, iletrados. Por que eu estou falando isso? Porque a senhora falou, não precisa você ter um diploma de teologia, não sei de onde que você arrumou, você precisa de ter o Espírito Santo que vai falar através de você. Não, você. se você tiver, amém. Não, estou falando que não precisa. Eu já vi uma senhorinha, ela não sabe ler. Sabe como que ela aprendeu a ler? O Espírito Santo ensinou ela a ler a Bíblia. E eu vou te falar, na onde que aquela velhinha põe a mão e profetiza e cura e olha, o Espírito Santo o capacitando, Santo. né? Então, o poder irmãos, de Deus isso. ali agindo através da pessoa, na simplicidade. Deus escolhe os simples, os humildes, né? Ele fala, eu escolho os pequenos, né? E Deus, ele usa. E persevere, viu, irmão? Aquele que perseverar até o fim. A gente não deve nadar e morrer na praia, faltando poucos metros. Até o fim. Amém? Eu quero orar hoje pela família do nosso primo, que faleceu hoje, né? Lá de Franca, um primo nosso, ele é gêmeo. O Osvaldo, ele é gêmeo com o Ivaldo. O Osvaldo faleceu. E a gente quer orar, né? Pela família toda.
pedindo para que Deus conforte os corações. Meu Deus, ele é jovem, né? Não tem tanta idade. E a gente ora pedindo para que Deus conforte o coração de todos os familiares e amigos. E nós colocamos todos na presença de Deus Todo-Poderoso. Ontem, a hora que nós chegamos do núcleo, nós ficamos sabendo, né? Tinha acabado de falecer. E a gente fica assim, com o coração triste, né, irmãos? A gente ama tanto, né? A gente não quer que ninguém, mas a gente seja feita a vontade do Senhor. E que Deus coloque o bálsamo no coração de todos os familiares e amigos, né? Conforte os corações. É o que nós pedimos em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar pela família deles. Aleluia. Obrigado. Orar pela família, né? Os meninos aqui que não é entregar os irmãos também, todos aqui em oração, caderninho de oração. A Roseli pediu pela Maitê, pela Gisele, João Vitor, pela Eduarda. Nós também estamos orando pela Raquel, Eduarda, Marina, Eva, Ana, a família Melo toda em oração, né? Colocamos a família Melo, obrigado, minha irmã. Colocamos a família Melo toda em oração, pedindo que Deus abençoe. A todas as nossas famílias que estão aqui na live, olha que lindo, né? O Senhor sabe quando a gente se reúne para louvar e Ele derrama as bênçãos sobre a nossa família, a nossa vida. É muito bom levantar cedo e falar obrigado, Senhor, por esse dia. Te consagro tudo na Tua presença, entregando todos os nomes de oração, pedindo para que Deus possa abrir uma porta de emprego maravilhosa para a Rafaela, em nome de Jesus. Né? Entregamos tudo. Entregamos hoje a nossa pastora Anice. Ela vai fazer um exame, hoje ela vai no médico, pedindo que o Espírito Santo de Deus, ora pela Julinha, aniversário dela hoje. Ô, glória, Julinha! Entregamos a pastora Anice pedindo para que Deus toque, né, no médico que vai examinar ela, enche ele do Espírito Santo, da presença, para que ele possa ver o que a pastora Anice tem, tirar toda aquela dor da pastora Anice, em nome de Jesus. A Julinha, a netinha da Edna, pensa numa pessoa que é uma gracinha, gente, peça uma menina esperta. Que Deus continue abençoando a Julinha, derramando sobre ela todas as bênçãos do céu, que ela cresça em sabedoria, que ela cresça na presença do Deus Todo-Poderoso, que ela possa ser uma serva do Senhor, na presença do Senhor todos os dias. É o que nós pedimos com muita saúde, né? Muita saúde, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E é isso, irmãos. Orando pelo Samuelzinho, o menino que está precisando das nossas orações. Precisa de sangue também. Precisa de sangue. A gente está compartilhando, todo mundo está compartilhando aí. Acho que eu e o Elcio, a gente nem pode doar mais sangue. Acho que pode. A gente já tem mais de 65 anos, eu acho que não pode. Não sei, tá bom? Mas eu não sei até que idade, vou tentar ver depois na internet quantos anos a gente pode doar sangue, né? E pedindo a Deus Todo-Poderoso que abençoe todos os nomes, todas as famílias, todos que estão aqui no caderninho de oração, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada um, tocar, curar, libertar. Vem com teu poder, entre com teu poder, Deus Santo, amado, querido. Entregamos o Hugo, o Fabiano, a Giovana, a Lorena, todos na presença de Deus Todo-Poderoso. E é isso aí, né? Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos trabalhar? Vamos. Irmãos, e é isso. Hoje, né, é uma quarta-feira. Hoje nós temos culto às 19 horas na Igreja Adonai. Você está convidado. É mesmo, hoje, quarta, em nome de Jesus. Às 19 horas. Mas nem parece, nós já chegamos no meio do ano. Gente, começa a semana, já está acabando. Tá passando, gente, eu não sei se é só para mim, mas o acho que é a nossa idade. Irmãos, então que Deus abençoe. Eu não vou falar o nome de vocês todos hoje, senão posso esquecer de algum. Que bonito que tá, olha. Tá o Emerson, um dia abençoado. A Edna, Zilda, Vandeira, Maria, a Eva,
a Raquel, Dona Ana, a Simone, Ana, a Roseli, Simone, que Edna. lindo que tá a Edna. Quem que é essa aqui? Essa é a Ana, essa é a Raquel. Raquel. Ai, que lindo. Amém? Amém. Que Deus abençoe o nosso dia. Eu vou falar a bênção apostólica. Sim. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos agora que o Senhor entre com a sua proteção sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso lar, sobre as nossas crianças, Pai, nossos netos, nossos sobrinhos, nossos filhos. Que o Senhor venha nos guardar de todo tipo de perigo, guardar de todo tipo de mal, de toda cilada preparada contra nós, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo, e seja com cada um de vós, e todos dizem, amém. E se Deus é por nós, Quem será contra nós? E agindo Deus, Quem impedirá, né, Vandeir, né, Raquel? Ninguém. Amém. Um abraço, fiquem Deus com Deus. abençoe, fiquem na até paz. amanhã, em nome de Jesus. Chuva de bênção. Amanhã eu não vou fazer a live com a Célia cedo, que eu vou ao Ele vai num dentista. dentista cedo, amanhã é só nós. Fique na paz do Senhor. Tchau, Edna, Bom fica dia. com Deus. Ana.